Existem algumas dimensões que você precisa perceber que as palavras não são poderosas. Palavras são recipientes. Elas carregam coisas. Então a maioria de vocês entende minha história. Bem, a primeira mensagem que preguei quando comecei este ministério foi Participantes da Natureza Divina pelo pastor Chris. Eu memorizei todo o serviço. Do começo ao fim, vírgula, ponto final. Por semanas eu sabia que ia começar um ministério. Eu memorizei, palavra por palavra todos os dias. Eu repetia. Eles dizem, eu ando do mesmo jeito. Falo do mesmo jeito. Eu memorizei até o sotaque dele. Uau! Então, depois que terminei de pregar e fui curar os doentes, ninguém foi curado. Eu tinha apenas 2 pessoas doentes. Eu toquei nas pessoas, elas não caíram. Eu disse, o quê? O quê? Sou um homem bom. Preguei a mesma coisa que o pastor Chris Smith. Mencionei a mesma coisa. Várias vezes. Nada está acontecendo. Nenhuma demonstração de poder. Sim, eu tinha talvez 6, 7 pessoas lá. Mas a realidade é que, quando falei com Deus e disse, o que significa isso na linguagem do rei James? Deus disse, você está falando as palavras certas, mas suas palavras não têm o poder que as do pastor Chris têm. Amém? Foi quando aprendi que você precisa ter poder em suas palavras. Palavras não carregam nada até que você injete. Deixa-me te dar um exemplo. Mesmo, Deus não pode fazer nada sem palavras. Gênesis 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo, Rahaf é a palavra ali, que significa flutuar, em constante imaginação de um resultado, chocar como uma galinha choca seus pintinhos, enquanto você está pensando no que acontecerá. Deus não podia fazer nada. O Espírito Santo permaneceu fazendo isso por muito tempo, apenas esperando. Por que o Espírito Santo não podia criar? Versículo 3. E Deus disse, ei, até o Espírito Santo esperou por palavras para que pudesse saltar sobre as palavras e começar a escrevê-las. Vamos lá. Palavras são um transporte, irmão. Você não pode conseguir uma. Ei, sim, cristãos quietos morrem. Silenciosamente. Sim. E Deus entre nós criou uma criatura que entende palavras e é chamada de mulher. Não, você não entendeu isso. E a Bíblia diz, saiba como lavar sua mulher com palavras como Cristo lava a igreja. Então de vez em quando você apenas fica lá e diz, eu te amo. Você entende do que estou falando? Por quê? Porque isso... Mas você vê uma coisa. Por que é que você pode ouvir a mesma coisa repetidamente? De um homem que nunca vai se casar com você. Porque as palavras não tinham poder. Então você pensou que elas tinham poder, porque o diabo também tem a capacidade de injetar poder em suas próprias palavras. Segundo Samuel 16, versículo 23. E o conselho de um homem chamado Aitofel, que ele aconselhou naqueles dias, era como se um homem tivesse consultado o profeta. É por isso que todos os seus congregantes podem ouvir um homem que não é ungido. Amém. E você se pergunta por quê? Você diz, mas por quê? Por que você ouviria essa pessoa? Por quê? Por que você deixaria a igreja depois de ouvir uma pessoa tola como essa? Não, as palavras dessa pessoa são ungidas. Elas carregam influência demoníaca. Esta é a razão pela qual Deus disse, eu não posso fazer nada sobre um fofoqueiro. E ele começa a perguntar através do apóstolo, por que o fofoqueiro ainda está com você na igreja? Por que você não os deixou ir? Fofoqueiros têm um fogo ardente dentro de suas palavras. É apenas, quem está alimentando o fogo? São demônios? É o Espírito Santo? Certo. Nosso avô no Espírito, o pai do pastor Chris e da Rosa, contou a história de como uma mulher foi influenciada pela mídia a entrar em seu quarto e a mídia estava do lado de fora com câmeras esperando que a ação acontecesse quando Ida Rosa entra no quarto e encontra uma mulher que está nua. Então eles dizem para a mulher, você só entra no guarda-roupa, não pule, não faça nada, até darmos o sinal. No momento em que ele entrar, ele só precisa entrar, e você
abre a porta nua e pula nele, e nós entramos com as câmeras. Ei, ele vai até a porta. E o feiticeiro me disse que ele apenas pregaria o fogo de Deus. O fogo de Deus. De vez em quando, enquanto ele se movia por lá, ele abriu a porta e apenas gritou, fogo! Foi tudo o que ele fez. É isso. E sentou-se na cama assim. E dentro de 2, 3 segundos, um grito no guarda-roupa. Vamos lá agora. Fogo, fogo. Saiu. Uma mulher está em chamas. De onde vinha o fogo? 4 dias depois ela morreu. Queimaduras de 4º grau. Nenhum fogo apareceu. Um homem apenas se sentou e disse fogo. Eu falo que suas palavras serão temperadas com fogo. Que toda vez que você pronunciar palavras, anjos estarão sobre elas, assoprando as brasas do fogo. Fogo, em todo lugar. Fogo. Eu estava com ele. Ok, em Boston. Enquanto eu estava nos sets em Boston. Eu disse a eles, Deus acabou de me dizer, agora sou capaz de matar meus inimigos, quando eu decreto. Uma manhã, eu simplesmente acordei e ele disse, você é o único profeta que conseguiu acalmar e extinguir o fogo de todos os seus inimigos. Colocou-os para descansar. Não levou algumas horas, certo? Isso mesmo. Ele disse, você é o único profeta. A esposa de um homem que estava me atacando na internet. Morreu de repente. Ele disse, você é o único profeta que conseguiu colocar seus inimigos para descansar. E foi, realmente, hippie, descanse em paz. Essa pessoa nem é daqui. Palavras precisam ser injetadas agora. Você já notou quando falamos em línguas? Quantos de vocês falam em línguas? Ok, vamos falar em línguas por apenas 30 segundos. Marika baloshe, vevaro takamolea, impato crenda zavodia taleso, vevratila gronsege. Em nome poderoso de Jesus. Isso é um absurdo o que acabamos de fazer. Línguas são um gerador. Todo esse poder que você produziu, para onde foi? Aqui estava conectado. Você apenas foi blá, 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 e o gerador é como, sim, agora temos 20 volts. Mas eles não são conectores para a coisa que você deseja. Então, a maioria de vocês são motores, geradores, produzindo muito poder, mas sem linhas. E o Espírito Santo é quem fornece as palavras para as línguas. Mas você está gerando línguas. Aquele que fala em uma língua desconhecida edifica a si mesmo. A palavra edificar vem da palavra edifício. Você já viu aquele frisbee? Você conhece aquela coisa que você joga como um pires e ela vai assim? É exatamente assim que aparece ali. Isso significa que você começa a subir. Você está elevando o nível dos seus volts. Mas esses volts exigem que você, depois de dizer amém, ou antes de dizer amém, imagine a coisa que você quer consertar. Eu tenho um problema no meu casamento. Agora vou falar em línguas. Mas enquanto falo em línguas, estou imaginando o problema. Amém. Estou imaginando as pessoas que precisam sair do meu casamento, ir embora. As pessoas que estão perturbando o meu casamento para irem. Se há uma garota, se há um homem, se há uma sogra, se há qualquer coisa, eu imagino que você está saindo da minha casa. Imediatamente meu poder agora é realizado. Porque eu instruí os volts a irem para o ponto do problema. Ouça isso. E apareceram a eles línguas repartidas como olhos de fogo. Quantas línguas? Qual deveria ser a próxima palavra? E isso é um bom inglês? Deveria ser e eles. Eram línguas. Eles, não isso. Se você olhar para a palavra personificação de que estou falando, Itchobu, ele se sentou sobre eles. Então as línguas de fogo desceram e Deus se sentou sobre seus lábios e começou a entrar neles. Sim. Deus se sentou sobre eles e começou a entrar neles. Ninguém por aí deve falar de qualquer maneira. Não sobre o profeta anjo, nem sobre outro homem de Deus. Sobre você. Em toda a família, você pode simplesmente se virar e dizer, eu me oponho ao que eles disseram. Eu me oponho a qualquer declaração. Nesta família, quando eu falo, todos ouvem. Veja, é por isso que os homens de Deus falam muito pouco. Você pode encontrá-los falando em sua equipe, ou no púlpito.
mas não há realidade ali para quem não fala com eles. Diga, ele veio aqui e estava falando por toda parte. Acalme-se. Um homem de Deus que fala demais é um homem de Deus que não tem poder. Se você tem poder, você falará demais e perderá poder. Porque cada fala é uma liberação de poder. É por isso que quando as dimensões se movem para outros níveis, você meio que se acalma, você sabe o que está fazendo. Você relaxa, porque sabe que suas palavras carregam poder. A maioria de vocês não tem poder, é por isso que suas palavras não são úteis. Cada palavra que você pronuncia é uma liberação de poder que você não quer gastar. Então, quando chega o momento que exige poder, o poder se foi. Tudo a que você responde, não responda. Você carrega poder. Não responda a nada do que eles dizem. Não responda. Apenas relaxe. Eu decreto e declaro que todo negócio seu que não tem tido sucesso da